A censura na Alemanha nazista foi implacável, moldando a realidade de milhões de pessoas. Sob o comando de Joseph Goebbels, o regime silenciou vozes dissidentes e tentou apagar culturas inteiras. Este vídeo vai te mostrar como esse controle afetou vidas e nossa visão sobre a liberdade. Prepare-se para uma jornada que vai te revelar o verdadeiro impacto da censura. A história guarda memórias profundas e também dolorosas da Segunda Guerra Mundial, e uma delas é a infame queima de livros ocorrido na Alemanha nazista em 10 de maio de 1933. Jovens universitários, membros da União Nacional Socialista dos Estudantes Alemães, reunidos em praças públicas para incendiar obras literárias como quisessem queimar o próprio pensamento crítico. Com a liderança de Joseph Goebbels, essas ações não foram meras demonstrações de poder, mas sim uma tentativa de apagar da memória coletiva qualquer ideia que não se alinhava à ideologia nazista. Livros de autores judeus e marxistas foram os primeiros a serem devorados pelas chamas, mas a verdade é que o fogo pretendia consumir muito mais do que palavras em páginas. Ele visava incendiar culturas inteiras. Em um mundo onde as ideias continuavam a ser uma força poderosa, a memória dessas chamas nos relembra a importância de proteger o pensamento livre. O impacto da Segunda Guerra Mundial na história da humanidade não se restringiu apenas aos campos de batalha. O ataque às instituições de conhecimento, como por exemplo do Instituto de Sexologia de Hirschfeld, exemplifica o profundo desespero do regime nazista para a diversidade de pensamento e pesquisa. Imagine o desespero de ver décadas de pesquisas pioneiras sobre gêneros e sexualidade destruída em um único dia, como se fossem simples fragmentos descartáveis da história. Não era apenas o conhecimento que estava sendo destruído, mas o próprio futuro de estudos que podia ter moldado uma sociedade mais compreensiva. Os funcionários que dedicaram suas vidas a essas pesquisas foram perseguidos e suas contribuições apagadas. Esse tipo de violência intelectual teve consequências que percebemos até os dias de hoje. Para quem valoriza o avanço da ciência e do conhecimento, é crucial refletir sobre a necessidade de proteger essas instituições e apoiar a pesquisa independente, garantindo que a história não se repita. Em meio ao sombrio cenário da Segunda Guerra Mundial, o tão famoso Discurso do Fogo de Joseph Goebbels se destaca como um dos momentos mais marcantes da ofensiva nazista contra a liberdade de expressão e o pensamento intelectual. Durante as queimas de livros, Goebbels, em sua habitual retórica inflamável, proclamou o fim do intelectualismo judaico e celebrou o advento de uma nova era, controlada pelo nazismo. Imagine só ouvir aquelas palavras e sentir o peso de um regime que não só tentava reescrever a história, mas também apagar todo e qualquer vestígio de cultura que não se aliasse à sua ideologia. Goebbels não estava apenas declarando guerra ao papel e à tinta, ele estava sinalizando o movimento mais amplo onde a cultura alemã seria moldada à imagem do regime, sem espaço para questionamentos ou diversidades de pensamento. E esse momento é um lembrete poderoso de que como as palavras podem ser usadas como armas e como o controle de narrativa é essencial para qualquer regime totalitário. À medida que o nazismo apertava seu domínio sobre a Alemanha, a propaganda se tornava uma ferramenta vital para essa transformação cultural. O controle da narrativa foi uma das armas mais poderosas do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial, e poucos entenderam isso tão bem quanto o próprio ministro Joseph Goebbels, o mestre da propaganda nazista. Sob a sua liderança, o Ministério de Propaganda
e esclarecimento público, não apenas censurou, mas também reescreveu as histórias que os alemães consumiam diariamente. Basicamente, cada livro, cada filme e cada peça de teatro era cuidadosamente examinados e moldados para reforçar a ideologia nazista. Essa manipulação se estendia até as formas mais sutis de expressão artísticas, onde até mesmo o que parecia ser mero entretenimento carregava uma mensagem subversiva a favor do regime. O impacto desse controle foi profundo, criando uma realidade distorcida onde a verdade era o que o partido decidia que fosse. Para quem busca entender os perigos de um controle total sobre a mídia, este período serve como um alerta. Ao examinar como o Ministério de Propaganda moldou a cultura alemã, podemos refletir sobre a importância de manter uma mídia livre e também diversificada. E, é claro, ao falar de propaganda, não podemos esquecer do papel fundamental que o rádio desempenhou nessa máquina de controle. O rádio emergiu como uma das ferramentas mais eficazes de propaganda do regime nazista. Na Alemanha, por exemplo, onde as vozes que chegam aos lares são cuidadosamente escolhidas, onde cada transmissão carrega a ideologia do regime e onde qualquer sinal de transmissão estrangeira é rigorosamente bloqueado. O rádio, sob o controle de Goebbels, tornou-se o canal perfeito para disseminar a propaganda nazista, alcançando milhões de ouvintes diariamente. Era através das ondas sonoras que o governo mantinha a população alinhada com suas ideias, reforçando constantemente a narrativa que desejava impor. Para entender o impacto disso, basta considerar como hoje as mídias sociais moldam a opinião pública. O rádio, naquela época, desempenhava um papel similar, mas com alcance ainda mais penetrante em uma era sem a diversidade de fontes de informações que temos hoje. Essa manipulação contínua do conteúdo garantiu que a narrativa nazista prevalecesse, silenciando qualquer voz dissidente. Ao refletir sobre o uso do rádio pelo regime nazista, vemos o poder que a comunicação pode ter na construção e manutenção de um controle ideológico. Assim, encerramos essa jornada por um dos capítulos mais sombrios de censura e manipulação durante a guerra. Um aspecto crucial da censura nazista foi a criação de uma vasta rede de informantes e também denunciantes que permeava a sociedade alemã. O regime incentivava a população a vigiar uns aos outros, criando um ambiente de desconfiança e medo. Essa estratégia não apenas ajudava a identificar e silenciar dissidentes, mas também fortalecia o controle social e a conformidade com a ideologia do partido. O sistema de denúncias envolvia desde vizinhos até colegas de trabalho, todos instruídos a reportar comportamentos ou pensamentos considerados subversivos. À medida que avançamos para o final deste vídeo, é fundamental lembrar que a censura e a manipulação da informação não foram apenas ferramentas do passado, mas continuam sendo ameaças reais nos dias de hoje. As lições que tiramos da Alemanha nazista nos alertam sobre o perigo de permitir que um regime ou ideologia tenha controle absoluto sobre a narrativa. Em um mundo onde a desinformação pode se espalhar rapidamente, é vital defender a liberdade de expressão e garantir que múltiplas vozes sejam ouvidas. Ao refletir sobre esses eventos do passado, reforçamos a importância de preservar a verdade e a diversidade de pensamentos para proteger a sociedade de futuros regimes totalitários. E bom, entusiastas, agora eu quero saber o que você tem para acrescentar neste vídeo sobre este regime de censura ocorrido na Alemanha. Quero saber também qualquer outra curiosidade ou algo do tipo relacionado com este vídeo. E bom, eu queria agradecer a vocês pelo apoio, já conto com o like, com a sua inscrição para estar nos ajudando. Tenha aí uma ótima semana
e nos vemos nas próximas aventuras históricas.